Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu ver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu ver, sempre será Deus. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Mais uma terça-feira. A gente está junto aqui com um propósito importante, bonito, da gente ser liberto. Não temos medo da palavra libertação. Não é algo que nos diminui em nada. Pelo contrário, a gente desfruta a bênção de Deus quando almeja essa libertação, porque também é desejo do Senhor trazer essa libertação para o nosso meio, para a nossa vida. Mandar um beijão aí para minha mãe que está assistindo, Sueli de Souza, Sandra Regina, Beatriz, Drauzio, a Xana lá na Itália, já é tarde lá na Itália, está com a gente, o Hector, a Márcia Campos, minha esposa está aí nos bastidores, Carolina Moraes, Vânia Guida está com a gente também, Pastor Itamar, Deus abençoe todos vocês, Marcelo Borges, Ana Lúcia Araújo, Deus abençoe muito todos vocês. Eu quero aproveitar que a gente está entre amigos agora e convidar, Eduardo também está com a gente, quero convidar vocês para a gente orar agora. Eu sempre tenho procurado fazer uma introdução na terça-feira bastante cuidadosa. É muito sério com o que a gente está lidando aqui. A libertação é algo que não gera interesse no mal contra a sua vida. O inimigo das nossas almas não tem interesse que você seja liberto. Aquilo que te prende não quer que você seja livre, mas é desejo do Senhor que a gente seja livre. E aqui a gente procura despertar essa consciência do quanto a gente precisa e pode ser liberto. Então eu quero orar agora para que a gente compreenda bem a palavra, que o objetivo não é você ficar lotado de conhecimento bíblico ou de teologia, não. A gente crê que há uma manifestação de Deus através da sua palavra que traz essa libertação tão necessária para a nossa vida. Então eu sempre tenho falado que a gente deve trazer para terça-feira o nosso coração disposto, disponível e também, se possível, até mesmo identificar. Eu venho para terça-feira com as causas da minha vida sobre as quais eu almejo uma libertação.
Não quero ficar a minha vida inteira pensando que eu sou limitado para isso, que eu não consigo aquilo, que eu estou preso, que eu estou apegado, que eu estou amarrado. Não, eu quero celebrar o poder do Senhor sobre a minha vida. E é muito bom, é muito alegre, a vida passa a ser uma grande celebração quando a cada desafio, a cada corrente desfeita, quebrada no poder de Deus, eu vejo a leveza que vai ganhando o meu coração. Então, esse é o grande desejo do Senhor para nós. Deixa eu ver aqui, parece que tem um pedido de oração aqui do Hector. Peço aos irmãos que me ajudem em oração, pois estou impossibilitado de ver minha filha, porque a mãe não aceita o fim do relacionamento. Vamos orar sim. Isso aí, Hector, com toda certeza, é uma área que precisa sim de uma libertação da parte do Senhor. Não é importante para sua filha ter contato com você, é importante que a mãe não desenvolva esse ambiente que gera tanta discórdia. Eu acho que o teu caso é o caso de muitas outras pessoas também. E aí a gente precisa realmente ver a manifestação do poder de Deus. Há muito desgaste nisso, quando todo mundo começa a brigar, ninguém se entende e o poder de Deus não se manifesta. Mas quando a gente se aplica realmente ao amor do Senhor, o amor sempre encontra um caminho. Né? O amor sempre encontra um caminho. Quero também lembrar de um pedido que foi feito hoje de manhã, pela nossa irmã Lúcia, que está sempre com a gente na devocional. Ela tem uma colega de trabalho que está passando alguns problemas, até mesmo está comprometendo sua vida profissional, que é a saúde da filha também. Vamos estar orando também nessa noite, tá bom? Feche os teus olhos onde você estiver, Pai. Oramos a Ti nessa noite para que o Senhor venha sobre nós, trazendo no poder do sangue de Jesus a libertação de que necessitamos. Ó Pai, cremos na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa trazer a revelação. E a revelação da Tua palavra seja compreendida, ela traga esclarecimento para nós, de maneira que, tomando por base a Tua santa palavra e a revelação da mesma, possamos ser libertos. Queremos apresentar diante do Teu santo altar aquilo que nos prende, pedindo, Senhor, venha trazer a libertação. Apresentamos essa família, Pai, a família do Hector. Que o Senhor traga, ó Pai, uma experiência poderosa do Teu filho ver o Teu amor se manifestar, trazendo união para essa casa. Essa filha não pode ficar dividida, que ela receba o amor da mãe, que ela receba o amor do pai, que todo espírito de discórdia, de desentendimento, possa cair por terra. E o Senhor trate desse assunto como nós não trataríamos. Que o teu filho não seja levado a agir segundo o coração, porque machuca, dói muito, e a dor faz a gente agir até mesmo sem controle. Mas que o teu Espírito Santo governe essa situação e o teu filho possa ver esse reinado do Senhor sobre essa situação, quebrando julgos, desfazendo nós e dando a vitória, dando a paz. Colocamos também, Senhor Deus, a amiga da Lúcia na Tua presença, te pedindo que o Senhor possa suprir as necessidades que ela tem. Ó Pai, que não falte nada para a Tua serva, que o Senhor a fortaleça e dê vitória sobre as questões com as quais ela tem lutado, necessidade, doença na família. Pai, em nome de Jesus, dá a vitória para a Tua serva. Assim como todos nós que reunimos aqui as causas que nos soam impossíveis. Ó Pai, que elas sejam resolvidas no poder do Teu nome. Que o Teu amor se manifeste, trazendo libertação. Que rios de libertação fluam no nosso meio nessa noite. Que possamos ser muitíssimo abençoados pela Tua palavra. É assim que oramos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu tenho um texto para você que está em 1 João, capítulo 5, verso 21. Eu vou ler apenas esse versículo e hoje a gente vai falar um pouco sobre idolatria. Eu quero tentar expandir
esse assunto, esse conceito, para que a gente possa experimentar mais libertação na nossa vida, tá bom? Então, 1 João capítulo 5, verso 21, nos diz assim a palavra do Senhor: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor para nós. Bom, há uma recomendação expressa nesse texto. A gente precisa se guardar, a gente precisa vigiar, precisamos tomar cuidado com os ídolos. E a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre idolatria é que eu e você não precisamos de ídolos porque o Senhor nos chama de filhos. O próprio texto já tem o segredo nele mesmo. A palavra explica a própria palavra de Deus. Nós não precisamos afluir para a idolatria porque, na condição de filhos, nós já herdamos aquilo que necessitamos do nosso Pai Celestial e isso para nós é um presente. O Filho de Deus, o unigênito do Pai, é Jesus Cristo. Mas ao morrer, se entregar por nós, ele abriu o caminho para que nós nos tornássemos co-herdeiros com Cristo, como a palavra registra lá na carta de Paulo aos Romanos. Então isso é muito importante. Quando eu discerno, quanto mais eu discerno que sou filho, menos a força da idolatria me atrai, me prejudica, me afasta do Senhor. Quanto mais aproximados do Pai, menos idólatras. Não é? E aí eu não queria que você pensasse em idolatria simplesmente como uma imagem de escultura. Eu queria que a gente abrisse o leque do que pode ser idolatria na nossa vida. Quero que você seja muito sincero com você mesmo. É muito importante que a gente seja muito sincero com a gente mesmo, porque deixamos de experimentar a presença de Deus porque muitas vezes não enxergamos a nós mesmos. Não há vergonha nenhuma quando a gente se pega idolatrando alguma coisa e reconhecendo essa idolatria, a gente procure o caminho da libertação. Bom, então, eu já tenho um antídoto, eu já estou soltando de início qual é o antídoto contra a idolatria, que é ter um relacionamento com o Pai. Quanto mais me relaciono com o Pai, menos, não é, a idolatria tem poder sobre a minha vida. Então esse é o segredo. Bom, primeiro item que eu gostaria de falar. Eu quero listar aqui hoje uma série de situações em que pode nos enquadrar como idólatras. Primeira coisa, a gente pode idolatrar a gente mesmo. Você deve conhecer pessoas que elas são egoístas, você deve conhecer pessoas que o centro de tudo é ela mesma. Se você tiver a si mesmo como centro, você vai idolatrar. E no que você idolatra, você se afasta do Pai. No que você se afasta do Pai, você se afasta do seu amor, da sua graça, da manifestação da sua glória. Então, de cara, eu tenho que checar até que ponto eu estou querendo ser o centro de tudo. Um casamento não resiste se eu for o centro de tudo e não a junção do eu e ela, do nós, não é? Uma família não subsiste se todos chamarem para si a atenção e não viverem o projeto da família. Uma igreja não pode se manter de pé se ela está centrada na figura do pastor, se ela está centrada na esperança de um pregador que vem de fora e não na força da comunidade, da comunhão. Então tudo isso a gente precisa analisar até que ponto a gente não está se fazendo centro nas coisas.
Estamos vivendo dias difíceis no mundo, por quê? Porque há muita centralidade nas pessoas e pouco em Jesus. Há pouco relacionamento com o Pai e muito relacionamento consigo próprio. A pessoa se ama, ela tem uma estima alta sobre si mesma, tudo bem, não há problema com isso, contanto que a prioridade, o maior amor seja o amor ao Senhor. Bom, a gente pode idolatrar a si mesmo, mas também podemos idolatrar o nosso cônjuge, nosso parceiro. Isso é um problema quando a gente se conecta com a nossa esposa, quando a gente se conecta com o esposo no casamento e a gente começa a idolatrar o outro. Começa a se ver completamente dependente do outro. Sabe o que acontece? Daí vão nascer frustrações porque a gente cria expectativas exageradas. Onde é que está a raiz do ciúme, se não numa idolatria do outro? O outro não pode olhar para o lado, porque se olhar para o lado, já acende uma raiva em nós, um ódio que se cristaliza numa manifestação de ciúme que estraga o relacionamento. Muitas vezes a gente gruda na pessoa e não deixa a outra pessoa viver, a gente sufoca. Isso não é sufocar, não é sinônimo de que teremos essa pessoa como nós desejamos. Pelo contrário, quando há um ambiente de liberdade, é muito mais fácil do amor se manifestar. Será que eu posso dizer que uma pessoa me ama se eu a controlo, se eu procuro manipulá-la? Se eu procuro investigá-la? A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente entra na privacidade do outro e fere o outro com a nossa desconfiança. Então isso é muito sério. E a raiz disso é a idolatria. Porque quando eu tenho um relacionamento com Deus, quando eu tenho um bom relacionamento com meu Pai Celestial, eu acerto nas atribuições que dou para cada pessoa. Minha esposa é minha esposa, meus filhos são meus filhos, colegas de profissão são colegas de profissão, não é? E eu vou tendo equilíbrio. Agora, quando eu tenho uma frágil ligação com o Pai, uma ligação distante, eu sou capaz de, por carência, atribuir a alguém um tipo de dependência que vai ser nociva para minha vida. Eu mesmo, como pastor, eu tenho uma preocupação que as pessoas não se liguem a mim mais do que devam. Eu posso apoiar uma pessoa espiritualmente, posso orar por ela, eu posso trazer algum aconselhamento de natureza espiritual dentro da área que for a área em que eu atuo, mas eu não posso fazer o papel do Pai Celestial na vida da pessoa. Em se tratando de casamento é a mesma coisa. A esposa, o cônjuge, não vai ser Deus na minha vida. E muitas vezes a gente estabelece um altar e a gente coloca nesse altar o companheiro, a companheira, e aí a gente já estabelece uma relação que deixa de ser saúde e passa a ser um problema. Como é que eu resolvo isso? Preciso deixar de amar a minha esposa, o meu esposo? Não, eu preciso amar mais a Deus. Quanto mais eu tenho relacionamento com Deus, melhor eu me relaciono com as pessoas. Não estou pedindo para você esfriar no relacionamento. Não estou pedindo para você deixar de amar. Eu estou apenas dizendo que a saúde do teu amor depende de como você se vincula com o Criador. Ele é amor. Então a fonte de amor para que eu ame as outras pessoas deve ser Deus. E Deus nunca vai assinar embaixo do nosso ciúme, da nossa dependência, das nossas carências, das nossas agressividades, de manifestações de controle. E olha, cuidado, isso pode ser muito sutil para a gente. Isso pode ser muito sutil, a gente pode estar sendo assim e não perceber. Controlando,
não é? Ficando agitado, para onde você vai e aquela coisa e tudo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. E o que distorce a nossa relação no casamento, no namoro, no relacionamento afetivo entre pessoas, o que distorce é a pouca ligação com o Pai. Filhinhos, guardai-vos dos... Deus te chama de filho por causa de Jesus Cristo. Então, quando você desfruta a bênção de ser filho, você já não precisa se cercar de ídolos, você não vai idolatrar a ninguém. Bom, vamos seguir. Então eu posso idolatrar a mim mesmo, eu posso idolatrar meu companheiro, minha companheira, eu posso idolatrar meus filhos. Ah, que problema quando eu vejo nos meus filhos algo que me sugere que eles são propriedade minha. Eu não sou dono dos meus filhos. Esse é um grande problema, porque a gente, amando os nossos filhos, somos capazes de prejudicarmos a vida deles porque entendemos que eles são propriedade nossa. Há uma responsabilidade sobre a nossa vida, como é óbvio, enquanto pais. Porém, se confundirmos isso, erraremos porque faremos dos nossos filhos alvo de um tipo de sentimento que não é capaz de abençoar a vida deles. Isso traz prejuízo. Qual é o antídoto para eu resolver esse problema? Preciso dar o melhor de mim na criação dos meus filhos, mas sempre ensiná-los a desenvolverem uma autonomia no relacionamento deles com o Senhor. Aqui em casa é assim, eles já sabem que tanto eu quanto a mãe, que nós erramos, que nós somos extremamente limitados e que sempre fazemos o que entendemos ser melhor, que eles precisam ter um relacionamento muito forte com Deus para que eles não sejam sugestionados, que eles não sejam levados a erro por nossa causa. Então, batizei meus 3 filhos, foi uma grande alegria para mim, como pastor, ter essa possibilidade, porém, eu não posso cercear a liberdade deles e preciso incentivá-los a terem uma experiência com o Senhor. Então, meus filhos, quando se apresentam diante de Deus, é o Daniel, é a Alice e é a Mariana, não é o filho do André. Diante de Deus não há essa relação, é uma relação direta. Então, a gente estimula nossos filhos a terem uma experiência com o Senhor diretamente. Então, muitas vezes, eu como pai, eu sou apresentado a situações que eu tenho que dar uma resposta, e a minha resposta é, olha, procura saber da parte do Espírito Santo qual é a direção. Muitas vezes a gente tem uma opinião, a gente tem uma experiência para transmitir, que nunca pode ser maior do que a experiência de Deus falar ao coração deles. E a gente crê, a palavra está cheia de exemplos, personagens bíblicas em que, no momento até mesmo da infância, Deus se dirige, não é? A gente tem Jeremias, tem Davi, tem Samuel, não é? Que Deus fala enquanto eles ainda eram muito crianças e tiveram as experiências deles com o Senhor. Bom, eu posso idolatrar a mim mesmo, eu posso idolatrar o meu companheiro, minha companheira, posso idolatrar meus filhos, e aí a gente parte para uma área mais das emoções. Eu posso idolatrar pensamentos. É muito triste que um cristão não abra mão daquilo que pense, pensando que está agradando a Deus porque tem convicções cristalizadas. Não é feio mudar de opinião. Não é feio deixar de ter um pensamento sobre um determinado pensamento sobre alguma coisa. Por quê? Nós estamos em construção. O plano, o objetivo é nos aperfeiçoarmos. Então, não permita que as pessoas te julguem por uma mudança de pensamento, porque, na verdade, o que a gente quer é crescer. E, às vezes, idolatramos um pensamento. É o que a gente chama de crença. Às vezes a gente tem uma determinada crença que limita a nossa vida porque a colocamos num altar e reverenciamos tal crença.
Não, isso não é para nós. Nós damos reverência ao Senhor. Nós damos reverência ao Senhor, que fez o céu e a terra. Mas nós não podemos estabelecer uma relação de reverência com pensamentos que temos. Sentimentos. Não abro mão de sentir o que sinto por aquela pessoa, não abro mão de sentir como me sinto, porque simplesmente não permito que o Espírito Santo seja capaz de arrancar de mim sentimentos que não são bons. Muitas vezes a gente quer cristalizar maneiras como nós nos sentimos, isso é uma tremenda idolatria. E você talvez achando que idolatria fosse uma coisa restrita a um relacionamento com uma imagem de escultura. Vai muito além disso. Muito além. Podemos idolatrar, por exemplo, o passado. A gente olha para trás e diz como foi bom o que passou. A gente, por vezes, idolatra uma visão de futuro. A gente diz assim, isso vai acontecer na minha vida e vai resolver tudo. E com isso deixamos de prestar a nossa reverência à palavra de Deus quando ela diz, esse é o dia que o Senhor fez. A gente deixa de viver o hoje facilmente, estabelecendo uma relação de idolatria com o tempo passado ou até mesmo com o tempo futuro. Existe um versículo muito importante para dar base à sua fé. Romanos 12:2 diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus espera que a gente seja transformados, que a gente renove a nossa mente, e muitas vezes somos cabeças duras que ficamos aí apegados a determinados pensamentos, sentimentos, lembranças, expectativas que tiram de Deus a centralidade da nossa fé. Se a gente quer, estou dando um título para essa mensagem, libertos dos ídolos. Se a gente não se liberta dos ídolos, a gente não vai desfrutar a condição de filhos. Você é filho de Deus. Tuas carências, tuas compulsões, tuas fraquezas, muitas vezes têm conduzido você numa direção oposta a ter um relacionamento com o Pai. Cuidado. O que é que você pode estar idolatrando na sua vida? Às vezes são os filhos, às vezes é a esposa, o esposo, às vezes é um pensamento. E há um outro tipo de idolatria também que eu não queria deixar de falar, que é a idolatria do status. Eu tenho um status, então eu conheço a Estela conhece a minha vida e aí eu apresento a ela um status e não abro mão de apresentar o status como eu apresento a ela e me pego completamente aprisionado a apresentar a ela aquilo que eu quero que ela ache que eu sou. Então muita gente, por que eu estou falando isso? Muita gente vai abaixo quando perde o emprego, porque vai haver uma perda de status na visão da pessoa. Muita gente vai abaixo quando tem menos recursos materiais do que já teve em outros tempos. E a pessoa entende que aquilo ali vai, de alguma maneira, afastá-la do status que ela costuma apresentar. Muita gente ganha peso e aí porque está mais gordo ou porque perdeu peso e ficou com uma aparência inferior à que tinha, então ela já não se apresenta, a sua imagem é violada segundo as distorções que conduzem a sua própria alma e aí a pessoa acha que está levando a pior. Existe alguém que cuida do meu status, não sou eu. Mas há um verso, eu queria ler para você, Mateus 6:28, que diz assim, quanto ao vestuário, porque andas solícitos? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Aqui quando a gente fala de vestuário, não é só roupa não. A roupa é algo que
reveste aquilo que eu sou. As pessoas, quando me veem, veem a roupa que eu estou usando. E aí, quando vem a roupa, identificam. Se eu tiver de terno e gravata, a pessoa imagina que eu seja um executivo. Se eu tiver com uma roupa da polícia, as pessoas imaginam que eu seja uma autoridade policial. Se as pessoas me veem com um jaleco branco, eu posso ser vendedor de colchões, como eu posso ser um médico, não é? E a gente fica preocupado com o que as pessoas vão ver a nosso respeito. E isso é capaz de destruir a nossa vida. Eu não sei para quem que eu estou dizendo isso essa noite, mas tenho certeza que existem pessoas que possam estar, podem estar muito fragilizadas quanto ao seu status. Você já teve mais, hoje você tem menos. Você já esteve numa condição que você julgava que era melhor. Esse é um grande problema, porque isso, no final das contas, sabe o que é? Idolatria. Você idolatra algumas coisas, e isso faz com que você fique preso. Quando você se liberta dessas cadeias, das cadeias da idolatria, você tem um relacionamento melhor com o Pai. E experimentar um relacionamento melhorado com o Pai te conduz a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que você quer? A gente vai ficando por aqui. Se formos sinceros, apresentaremos essa noite e não em outro tempo, apresentaremos a nossa necessidade de libertação. Existe algum ídolo na tua vida? Será que a maneira como você se relaciona com as pessoas não está te comprometendo e prejudicando? Será que a maneira como você se relaciona com você mesmo, com você mesma, não está trazendo danos à tua história? Será que a maneira como você lida com os teus filhos, será que você é uma pessoa que olha para si mesma e você não está presa a algum tipo de idolatria? Se formos sinceros, seremos libertos, porque a solução já está aí. O versículo já explica tudo. Filhinhos, se eu sou filho, se eu entro na presença de Deus como filho por causa de Jesus Cristo, isso não tem a ver conosco, tem a ver com aquilo que Jesus fez, essa relação ela é tão poderosa. Quando você recebe o abraço do seu pai, quando você é acolhido pelo seu pai, isso preenche tanto o teu coração que já não há mais espaço para que você se deixe amarrar pelas cadeias, pelas amarras da idolatria. Você me entende nessa noite? Você crê assim também? Eu creio muito no meu Pai. Meu Pai Celestial não vai deixar espaço, porque quando Deus ama mesmo, Ele é amor. O problema é quando eu não me submeto a esse amor do Pai. Toda compulsão, descontrole, todo desequilíbrio da nossa alma tem a ver com algum desequilíbrio no nosso relacionamento com o nosso Pai. Se passamos tempo com o nosso Pai, se somos governados pela direção do nosso Pai, se a gente se deixa abraçar e abraça o nosso Pai, se o nosso relacionamento é um relacionamento de intimidade com o nosso Pai, não há espaço em nós para idolatrias. E quer que eu diga algo para terminar? Sempre podemos ter mais intimidade com o Pai. Eu sei que você ama Deus. Eu só estou te dizendo que você pode amar ainda mais e que essa é a solução para que você não se prenda a nenhum nível de idolatria. Seja do teu status, seja do passado, seja de pensamentos, de sentimentos, de cônjuge, de amigos, de pessoas. Não, você vai ser liberto de tudo isso, porque estando bem relacionado com o Pai, tudo vai ser equilibrado e cada vez mais equilibrado na sua vida. Vamos orar? Você aceita orar junto comigo e apresentar
essas cadeias diante do Senhor, eu tenho certeza que no poder do Senhor todas serão quebradas. Pai, apresentamos as amarras, as cadeias, os grilhões e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, traga a libertação de que necessitamos para que não nos rendamos a nenhum nível de idolatria, mas cada vez mais desfrutemos ser teus filhos. Que isso signifique muito mais do que uma relação religiosa, Pai, que seja de verdade. Que seja de verdade o nosso relacionamento contigo. Que possamos nos atrever ousadamente a te chamarmos de Pai. E que ao te chamarmos de Pai e nos deixarmos nos abraçar, que nos deixemos abraçar por esse amor a ponto de que não haja nenhuma idolatria em nós. Ó Senhor, que essa noite seja uma noite de correção. Será que a gente não está idolatrando nossos filhos? Será que não estamos idolatrando o nosso companheiro, companheira? Pai, em nome de Jesus, acerta tudo. Ponha em ordem o nosso coração e que sejamos dirigidos ao teu amor. Que não haja esfriamento, mas que haja um aquecimento, um maior fervor no teu amor por nós e o nosso amor por ti, para que sejam corrigidas todas as mazelas que são prisões para a nossa vida. Que essa seja uma noite de libertação, de esclarecimento, de despertamento. Talvez ainda não temos despertado para essa realidade de que podemos estar presos pelas cadeias da idolatria. Ó Senhor, que a gente não fique pensando que essa mensagem é para o outro que está ouvindo, mas que assumamos diante do teu santo altar o desejo de que no altar da vida esteja somente o Senhor a dirigir todas as coisas. Ó Pai, que não tenhamos uma relação distante com um Deus que é poderoso, mas que está tão longe, não, que o Senhor possa ser trazido para mais perto de nós. O teu Espírito Santo que habita em nós nos suscite e nos relacionarmos contigo cada vez mais. Esse é, Pai, o desejo do nosso coração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe todos vocês. Amanhã a gente tem 3 programações. A gente tem a devocional às 7 horas da manhã, uma bênção, sempre uma porção do Evangelho dispensada sobre nós para que isso possa trazer bênção para o nosso dia. Às 4 horas da tarde aqui no Brasil, às 7 de Portugal, a gente vai estar conversando com o pastor Daniel, do MCI Portugal. E o objetivo dessas conversas pelo Instagram, né, vai ficar depois registrado no IGTV, é a gente conversar sobre o que Deus tem feito. Esse é um ano que eu quero falar muito sobre o que Jesus está fazendo. Não é para criticar ninguém, não é para polemizar sobre nenhum assunto, mas falarmos sobre o que Jesus tem feito. Isso vai acontecer pelo Instagram. E nós temos a live de oração também pelo Instagram, às 23 horas. É uma ministração de oração, para que você, ao acompanhar, possa estabelecer uma relação de concordância. Então a gente levanta ali situações que a gente quer vencer, sobre as quais a gente quer vencer, e clamamos juntos. Tem sido uma bênção, a gente nunca está sozinho, tem sempre alguém conosco, e a gente ora aí 40, 50 minutos, até 1 hora, sem perceber o tempo passar. Foi muito bom estar com vocês, muito obrigado. A gente fica muito feliz, porque libertação é um trabalho muito sério, um trabalho muito pesado, mas que nos deixa mais leve a cada tempo que a gente passa juntos, submetidos à luz da palavra de Deus. Eu amo vocês. Um beijão. Bom final de noite.